minha primeira frase dessa mensagem de hoje de manhã me fez automaticamente lembrar da nossa irmã Sandra e do nosso coro magnífico, que semana que vem vai estar aqui no Dirigindo a Deus no Musical de Natal. Porque a minha frase de abertura é: o Natal chegou! E eu lembro da Sandra já mandando: o Natal chegou! Maravilhosa. Não sabe? Assiste lá, tem lá no nosso canal da igreja, dá uma olhada lá. Ela cantando principalmente a parte do muito maneiro. Vai lá ver depois. O negócio é outro nível. O Natal chegou. E com ele chegaram também os famosos desejos do fim de ano. Aquele negócio, sabe, de muita paz, muito amor, ganhar na Mega da Virada. Para ganhar tem que jogar, irmão, olha lá, hein? Mas se a gente parar para pensar bem, muitas vezes esses desejos que parecem tão bonitos... Aí, ó, falei da Santa, tá ela aí, ó. Muitas vezes esses desejos giram em torno de nós mesmos. E do que eu e você queremos e podemos alcançar. E aí a gente precisa parar e refletir, será que é isso que o Natal realmente nos ensina? Será que o Natal é sobre depender de nós mesmos ou aprender a depender de algo realmente maior? Será que esse convite que o fim de ano traz para todo mundo, cristãos e não cristãos, essa ideia de recomeço do fim do ano, é sobre o que somos capazes de fazer? Percebam, como muitos dos nossos desejos e expectativas para essa época de ano giram e continuam girando em torno de nós mesmos. Queremos que tudo saia perfeito, que os nossos planos funcionem, que os nossos sonhos se realizem e que de alguma forma isso venha de um esforço pessoal ou de algo que sentimos que está no nosso alcance fazer. Afinal de contas, eu não imagino nenhum dos irmãos aqui pensando: nossa, eu quero que 2025 seja um ano horrível. Eu quero que seja o pior ano da minha vida. Tem alguém aqui assim? Que aí a gente já leva para a salinha ali para orar pela sua vida. Essa mentalidade é profundamente influenciada pela cultura que nos cerca, onde constantemente seguimos ouvindo instruções como: tudo depende de você. Ou que basta acreditar em si mesmo para alcançar os seus objetivos. Trabalhe mais, ganhe mais, viva melhor. Mas será que é isso que o Natal realmente nos ensina? Como a gente tem visto nos últimos domingos, o Natal é frequentemente moldado pela cultura não só de consumo, mas também uma cultura de autoajuda. Frases como: acredite em si mesmo. Fique firme, vai passar. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Hoje, quero convidar vocês a refletirem sobre essa visão e o quanto essa visão é completamente oposta à verdadeira mensagem do Natal. Uma mensagem, sim, de dependência de Deus e não de autossuficiência. A verdadeira mensagem do Natal é de que nós, cada um de nós, precisamos de um Salvador. O texto de Lucas, capítulo 2, versículo 8 ao 20, pode já abrir sua Bíblia aí. Lucas 2, capítulo 2, versículos 8 ao 20. Apresenta o Natal como a proclamação do nascimento daquele que veio para então fazer a reconciliação, aquele que veio trazer graça, aquele que veio nos ensinar a viver uma vida de dependência exclusiva de Deus. Então, Lucas capítulo 2, versículos 8 até o 20. Diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então, o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura.
De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos agora a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê que estava deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Esse texto de Lucas, capítulo 2, conta a história de um anúncio incrível. Deus escolheu pastores, e aqui a gente precisa lembrar, quando a gente está falando de pastores, não são esses pastores, são os pastores lá de rebanhos, de ovelhas, que eram considerados homens simples, homens marginalizados, era um emprego que ninguém queria. Esses foram os escolhidos para serem os primeiros a saber do nascimento de Jesus, o Salvador. Esses homens não tinham nenhum poder, nenhum status, nenhuma influência, mas foram os primeiros a ouvir a boa notícia diretamente do céu. Não foi nem terceirizado, não foi nem profeta que foi lá falar, não, foi direto o anjo. Isso é surpreendente, porque o maior evento da história não foi anunciado aos ricos, aos poderosos, aos religiosos da época, mas aos mais humildes. Essa cena nos mostra algo essencial sobre Deus e o Natal. Ou seja, como vimos no domingo passado, é tudo sobre graça. Não se trata de mérito ou de fazer por merecer qualquer coisa, mas de reconhecer que precisamos de um Salvador. O nascimento de Jesus não só redefine então o que é grandeza, mas nos ensina a abandonar a autossuficiência. Nos ensina a depender completamente de Deus, aquele que traz a verdadeira paz e reconciliação. Assim como aqueles pastores, todos nós somos marcados, irmãos, por limitações, por necessidades, por questões que são profundas e que realmente nos pegam. Mas assim como eles, vivemos e trabalhamos buscando viver cada dia o melhor possível. E fatalmente, assim como eles, isso pode nos envolver no compromisso de seguirmos lutando e conquistando tudo nas nossas próprias forças, pela nossa própria vontade. Não vou colocar Deus nesse negócio não, que aí é sujeira. Eu tenho que competir com um não crente de igual para igual, então tem que ser só eu e só ele. Eu vou estudar mais, 2025 eu vou passar em tudo quanto é concurso. Não vou nem ficar de recuperação. Eu vou trabalhar mais. Eu não sei se ela ficou de recuperação não, tá, irmão? Eu só apontei assim, foi retórico, tá? Eu vou trabalhar mais. E se eu trabalhar mais, eu vou ganhar aquela promoção. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou. E é exatamente por isso que o Natal começa com a proclamação de um Salvador. Alguém que veio resgatar aquilo que nunca conseguiríamos alcançar por nós mesmos. Porque o sentimento continua sendo de que nós vamos dar jeito. Isso nos leva ao nosso primeiro ponto de reflexão nessa manhã. A nossa fragilidade humana exige um Salvador. A fragilidade humana exige um Salvador, como a gente vê nos versículos 10 e 11. Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A verdadeira mensagem do Natal começa com o reconhecimento da minha e da sua condição, a condição humana. Desde o início, a Bíblia deixa claro que o pecado nos separou de Deus, como afirma lá o texto célebre de Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Essa separação nos torna, então, incapazes de alcançar, por nossas forças, por nossa vontade, o padrão de santidade que é exigido por Deus. Apesar disso, continuamos vivendo imersos numa cultura. E essa cultura, ela segue exaltando soluções como a autoajuda, prometendo melhorias externas, prometendo melhorias definitivas através de métodos psicológicos. Nossa cultura exalta, sim, esse discurso e esses vieses psicologizantes, porque vivemos em uma era profundamente influenciada pelo individualismo e pela ideia de que o próprio ser humano tem dentro de si absolutamente tudo o que ele precisa para construir, para desenvolver, para ser a melhor versão de si mesmo. O poder de superar qualquer desafio. A crença de que somos autossuficientes e capazes de criar a nossa própria realidade ressoa com o desejo humano de controle, de independência, ignorando a verdade bíblica. Qual é essa verdade? De que eu e você somos totalmente limitados. A melhor versão do Felipe não é suficiente. A melhor versão de você não é, nem nunca será o suficiente. Mas, apesar disso, podemos, nessa verdade bíblica, identificar que vivendo uma vida de dependência, encontramos o que realmente precisamos. Mas não é dependência de qualquer um, é dependência do Deus Todo-Poderoso. Um exemplo claro disso é o sucesso de frases, e gente, passar meia hora no Instagram, você vai enxergar rápido essas frases aqui, ó. Você pode tudo o que você quiser. Como é que é a música lá? Hoje é um novo dia, de novo tempo. Ah, tem até um tempinho que não toca essa música, né? Acho que cansaram, viram que deu errado. Ou coisas do tipo, acredite em si mesmo, que segue extremamente presente em livros, palestras e até na publicidade. Esse tipo de pensamento encontra respaldo em obras populares de sucesso. Quem aqui nunca ouviu falar de um livraço, top 10 do New York Times em vários anos seguidos, chamado O Segredo? Ou A Lei da Atração. Livros que prometem transformação. Livros que vão trazer a ideia de que você pode, através da sua própria força, do pensamento positivo, produzir coisas relevantes no universo. No entanto, essas ideias ignoram a realidade de pecado que está em mim e que está em você. A ideia do sofrimento que cada um de nós segue carregando. A ideia de que a nossa incapacidade de resolver problemas espirituais só nas nossas forças. Somos limitados, quebrados. Infelizmente, essas filosofias têm influenciado até mesmo o meio cristão. E não é à toa que a gente fala constantemente sobre a diferença entre igrejas que foram fiéis ao Senhor e estão doentes e igrejas saudáveis. Muitas pregações e livros de inspiração cristã têm se tornado versões só espiritualizadas de autoajuda, focando mais em realizar sonhos pessoais do que glorificar a Deus. Deus virou o gênio da lâmpada para resolver o que você precisa. Você enfia o pé na jaca 2024 inteiro e Deus paga seu cartão de crédito em dezembro. Nenhum, amém? Glória a Deus, uma igreja saudável. Aleluia. Um exemplo clássico é a distorção que segue acontecendo da própria palavra de Deus. E o melhor versículo para a gente falar disso é Filipenses 4,13. Quem nunca ouviu um cristão dizer que tudo posso naquele que me fortalece? Sendo usado para justificar qualquer ambição pessoal. Quando o texto, na verdade, fala de contentamento em Cristo, mesmo durante as piores dificuldades. Outro exemplo é a popularidade de mensagens que prometem viver o melhor da sua vida agora, negligenciando o chamado bíblico de negar a si mesmo, que a gente vai ver aqui mesmo, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, que é um convite a viver em dependência de Deus. Esse empoderamento pessoal pode até oferecer algum alívio momentâneo, é verdade, mas falha em lidar com a realidade mais profunda do nosso ser.
a necessidade que seguimos tendo de um Salvador. Só em Cristo encontramos a verdadeira transformação. Uma transformação que vai além de soluções superficiais, uma solução que de fato nos reconcilia com Deus. Mas o problema central do ser humano não é algo que pode ser resolvido com um esforço próprio. É uma questão espiritual, que só pode ser tratada através da redenção de Jesus Cristo. Por isso, o anjo anunciou aos pastores o nascimento de um Salvador, do Salvador, e não de um mero mestre, não de um exemplo moral. Está vindo aí um cara que vai ser muito bom. Ele vem e anuncia o Salvador. Esse termo nos aponta para a realidade que precisamos continuamente de um resgate e que só existe uma pessoa capaz de fazer isso. Jesus veio não apenas para trazer conforto emocional, ele não veio apenas para trazer uma mudança de comportamentos ruins, substituindo por comportamentos melhores. Ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Como ele mesmo vai declarar depois no Evangelho de João, quem comete pecado é escravo do pecado. Mas, se o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Além disso, o Evangelho de João vai chamar Jesus Cristo de ungido, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, que prometiam um Messias Redentor, como lá em Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Essa mensagem, porém, não foi direcionada a um grupo específico ou à elite religiosa, mas é anunciada como boa nova de grande alegria para quem? Olha aí o que o texto diz no versículo 10. Para quem é essa mensagem? Boa nova de grande alegria para todo o povo. Isso reflete a universalidade do Evangelho, como a gente vai ver lá em Gálatas 3, versículo 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Não quer dizer que todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não quer dizer que todo mundo é igual no sentido total de exercício, mas que todos somos igualmente dependentes da salvação que vem de Deus. Essa salvação é oferecida a todos, sem distinção de raça, condição social ou de passado, bastando realmente entender quem é a salvação, quem é esse Salvador. Essa abrangência sublinha o coração do que é o Natal. Deus enviou o seu Filho para resgatar toda a humanidade, independente de méritos, independente de realizações humanas. E aqui eu preciso te lembrar, isso é tanto para salvar os russos, como para salvar os ucranianos, que sim, continuam em guerra. Isso é tanto para salvar os israelenses, quanto para salvar os palestinos. E sim, eles continuam em guerra. Portanto, o Natal não é apenas uma celebração de esperança e luz. É um chamado à humildade, um convite para reconhecermos essa nossa necessidade de um Salvador. É o momento de abraçarmos a oferta de redenção que Deus fez ao mundo por meio de Jesus Cristo. Logo, reconhecer a fragilidade humana é o primeiro passo para experimentar a verdadeira alegria do Natal. Depender de um Salvador e não depender das minhas próprias forças, dos meus próprios desejos, da minha própria motivação. Se entendermos que nossa fragilidade exige um Salvador, então fica claro que qualquer tentativa de buscar forças em nós mesmos será insuficiente. E aí que vem aquela pancada, né? A cajadada. A cultura do crescimento pessoal, a cultura da autoajuda, promete uma paz baseada no seu esforço pessoal. Acorde 5 horas da manhã, trabalhe enquanto os outros dormem, viva mais, coma melhor, exercite-se, beba água, faça... Todas essas coisas são muito boas.
mas elas só são capazes de alterar a superfície de quem você é, a superfície das suas demandas as suas demandas mais íntimas continuam carecendo de um Salvador. Porque essa paz que toda mudança comportamental pode trazer, segue sendo uma paz temporária, limitada, superficial. O Natal nos mostra que a verdadeira paz não vem de dentro de nós, ela vem de fora ao nosso encontro. É uma paz fruto da reconciliação que Jesus trouxe entre Deus e a humanidade. É essa paz proclamada aqui pelos anjos, no texto de Lucas 2, versículo 14, que é a paz real, duradoura, uma paz transformadora e que só encontramos quando de fato abandonamos a autossuficiência, quando finalmente confiamos por completo em quem Jesus é, independente do que os meus olhos podem ver. Chegamos assim ao nosso ponto 2. A autoajuda não traz paz verdadeira. Isso aqui eu consigo imaginar, né? O quanto eu preciso repetir para entrar na minha cabeça. Porque mesmo a gente detestando o uso de palavras como autoajuda, e eu sei que existe já uma resistência a esse linguajar, a gente continua adepto da mesma filosofia. A gente substitui o nome do ídolo, mas o ídolo segue sendo o mesmo. Versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A paz oferecida pela autotransformação é, na verdade, uma ilusão. Ela depende inteiramente das nossas circunstâncias e do nosso esforço, o que acaba tornando essa paz uma paz extremamente frágil, extremamente limitada. Afinal de contas, quem aqui está bem todos os dias para ser a melhor versão de si mesmo? Quando as coisas estão indo bem, sentimos aquela falsa sensação de que estamos no controle. Vai dar tudo certo, agora vai. Mas no momento em que enfrentamos as dificuldades, no momento que as situações começam a fugir ali do nosso alcance, essa paz simplesmente desaparece. É exatamente isso que a autoajuda não consegue resolver. Ela trabalha apenas na superfície, enquanto o nosso problema mais profundo, mais íntimo, que é a separação de Deus por conta do pecado, permanece ali, dentro do coração, intocado. Em contraste a isso, a paz anunciada pelos anjos lá, aos pastores, no versículo 14, é completamente diferente. É uma paz que não depende de nós, mas que é fruto da reconciliação com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. Essa paz começa na restauração do nosso relacionamento direto com o próprio Deus e começa a se refletir em todas as áreas da nossa vida, independente das circunstâncias externas. Isaías 9, versículo 6, chama Jesus de príncipe da paz, como a gente citou ainda há pouco, destacando que a sua obra redentora veio para trazer harmonia entre Deus e os homens, veio para trazer paz. Essa paz não é vaga, não é uma paz passageira. Pelo contrário, ela tem profundidade, ela entra no mais íntimo do nosso ser. É uma paz duradoura, é uma paz capaz de transformar até os corações mais angustiados, irmãos. Foi o próprio Jesus que afirmou isso, dizendo: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz de Cristo é diferente da paz que qualquer outra fonte pode oferecer. Ela não é baseada nos sentimentos momentâneos, ela não é baseada na ausência de problemas, mas em uma confiança segura na presença e no poder de Deus junto com você. Portanto, a verdadeira paz só pode ser encontrada quando de verdade, meus irmãos, a gente se empenha, coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor para abandonar a minha percepção de autossuficiência. Eu preciso depositar a minha confiança no príncipe da paz. E não é aquela confiança que você deposita e na primeira oportunidade pega de volta. Não, deixa eu resolver isso aqui, depois eu te devolvo o controle. É Ele quem tem poder para transformar as nossas vidas. É Ele quem tem poder para trazer paz à nossa história. Uma paz que permanece firme,
mesmo em meio às tempestades. O exemplo disso é o que Paulo escreveu lá nos Filipenses. Antes de chegar, né? Claro, eu tudo posso naquele que me fortalece, né? Antes de chegar, ele vai dizer o seguinte: aprendi a estar contente, versículos 11 e 12. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí sim veio o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aqui vemos que Paulo experimenta a paz de Cristo de forma concreta na sua vida. Quando está tudo bem, mó paz. Quando está tudo mal, mó paz também. Ele enfrenta dificuldades reais, ele enfrenta prisões, enfrenta perseguições, enfrenta fome, carência, abandono, enfrenta um monte de dificuldade. Contudo, sua paz não estava baseada nas circunstâncias. Estava baseada na sua relação, no seu relacionamento com Cristo. Mesmo em meio às piores adversidades, ele conseguia ter contentamento, porque sabia que a sua força e esperança não vinham do que ele era capaz de fazer, mas do que o Senhor, o seu Senhor, o Deus Todo-Poderoso encarnado em Jesus Cristo, era capaz de realizar. Na prática, essa paz pode ser vista hoje em pessoas que enfrentam todo tipo de desafio grave, desafios pesados. Aí a gente pode pensar em tudo, perda financeira, conflito familiar, doença, mas apesar de qualquer desafio que se levante, continua confiante e esperançoso de que Deus está no controle. Ou vamos ser um pouquinho mais específico, a gente está falando de fim de ano, né? A gente sabe que tem aqueles empregos temporários para tirar o pé da cova, e que são uma bênção também. Mas imagina alguém que perde o emprego de maneira inesperada. A paz oferecida pela autoajuda vai dar a seguinte diretriz para essa pessoa: foca no pensamento positivo. Acredita que tudo vai dar certo. Refaz o seu currículo, dispara para tudo que é oportunidade. Mas quando as contas começam a se acumular e o desespero começa a bater, essa força, disposição e esperança simplesmente se esvai. Ela se desmancha. Por outro lado, a paz de Cristo permite que essa pessoa confie que Deus segue no controle, mesmo sem saber como as coisas vão ser resolvidas. Essa confiança não elimina os problemas, mas transforma a maneira como eles são enfrentados, trazendo calma, trazendo perseverança. Essa é a paz que Jesus dá, uma que não ignora os desafios da vida, mas enfrenta com a certeza de que Deus é maior do que toda e qualquer circunstância. Essa paz, porém, só pode ser experimentada quando abandonamos a ideia de que somos autossuficientes, de que aceitamos que dependemos completamente de Deus. O Natal nos desafia a dar esse passo, a abandonar o eu e toda a nossa confiança nas nossas próprias forças, porque Ele nos aponta para Jesus, que escolheu o caminho da humildade para trazer a redenção. Desde o sinal dado lá para os pastores, ou seja, quando olhamos e vemos um bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura, até o esvaziamento de Cristo, descrito lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 ao 8. O Natal nos ensina que Deus opera por meio da humildade e nos chama a continuar fazendo o mesmo. Não temos a menor ideia de como ficaram aquelas ovelhas do texto de Lucas, porque é bonitão o texto, né? Parece anjo, fala com os pastores, eles estão no trabalho, à noite, cheio de ovelha, servindo. Aí os anjos falam, eles, glória a Deus, vamos ver quem é Jesus, e vão ver Jesus. E as ovelhas? O que aconteceu com as ovelhas? E isso nos leva ao desafiador ponto 3. O Natal nos chama a abandonar o eu. Texto de Lucas 2, versículo 12. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Esse texto
diga-se de passagem, é o que vai estabelecer esse elo que eu citei de Filipenses. Agora lá no versículo 7 do capítulo 2 de Filipenses, que diz assim: ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. O Deus de todo o universo, o poderoso Senhor da existência, agora nascido, limitado e frágil em condições totalmente ordinárias, totalmente comuns. A humildade de Jesus é uma das mensagens mais profundas do Natal. O sinal dado aos pastores foi claro: o Messias, o Filho de Deus, não viria em glória terrena, não viria lá no palácio luxuoso, mas ele seria sim um bebê frágil, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa imagem contrasta fortemente com as expectativas humanas de grandeza e poder. Esse texto de Filipenses descreve essa humildade de forma ainda mais profunda, nos lembrando que Jesus, sendo Deus, não se apegou à sua igualdade com Deus, mas ele se esvazia, assumindo forma humana, se tornando servo. Ele não apenas nasceu de maneira humilde, mas também viveu assim e morreu em completa obediência, mesmo sabendo que morreria numa dolorosa cruz. A encarnação é a demonstração máxima de que Deus age de maneira contrária ao que o mundo valoriza. Essa humildade de Cristo contrasta diretamente com a cultura do autoconhecimento, refuta a autoajuda que exalta o eu. Essa busca por autoconhecimento, ela pode sim arranhar a superfície do problema. E ela segue, e esse é o maior problema de todos, nos encorajando a buscar esse poder pessoal, essa forma de lidar com tudo de maneira autossuficiente, fazendo acreditar que é possível, se você tiver mais controle, conduzir as coisas de uma forma melhor, promovendo a ideia de que somos os responsáveis por nossa própria salvação ou para o nosso sucesso. O Evangelho, no entanto, irmãos, nos chama a um caminho totalmente oposto a esse. O Evangelho nos chama a negar a nós mesmos. Ele nos chama a tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus Cristo. Isso significa reconhecer que, por mais que eu e você sigamos tentando, somos incapazes de nos salvar, ou de encontrar sentido verdadeiro na minha vida, na minha história, no que eu faço, se eu estiver longe de Deus. Enquanto a autoajuda vai seguir dizendo, você pode tudo se acreditar em si mesmo. O Evangelho nos ensina que é em Cristo, e apenas em Cristo, que encontramos força e redenção. É apenas nele que encontramos sentido. A nossa resposta a essa humildade de Jesus deve ser como a resposta dos pastores. Assim que ouviram a mensagem do anjo, eles deixam tudo e correm para encontrar o Salvador. Eles não ficaram preocupados com o que ia acontecer, como que ia ser. Eles não ficaram preocupados com as consequências que podia trazer abandonar o seu posto. Eles simplesmente colocaram a sua fé em ação. Eles deram um passo de fé. Da mesma forma, somos chamados a abandonar nossas falsas seguranças, seja a confiança no dinheiro, e eu sei que essa pega real. O pessoal lá do núcleo, a gente sempre conversava sobre isso. Como a segurança no dinheiro pega a gente na cultura atual. A segurança no status, na habilidade que temos, ou em qualquer outra coisa que nos torne de alguma forma autossuficiente. Precisamos abandonar tudo e colocarmos de verdade a nossa confiança totalmente na obra de Cristo. Um exemplo prático disso é quando enfrentamos qualquer dificuldade que tire o controle das nossas mãos. Naturalmente vamos seguir buscando as mesmas soluções imediatas, confiando na força do nosso interior, ou procurando uma saída por conta própria. Mas a verdadeira resposta é reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude, como os pastores fizeram, e nos voltarmos para Deus com humildade, confiando que a sua graça e a sua provisão são suficientes para a nossa vida. Seguindo o direcionamento que Ele nos dá, para onde ir, para quando ir. Isso não significa passividade, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Jesus Cristo.
mas sim significa viver com a certeza de que tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos é para a glória de Deus. E aqui tem um exemplo que me pegou de jeito essa semana. É o exemplo do televisor antigo. Mas quando eu estou falando antigo, eu estou me referindo àquele monstro imenso, pesado, com um tubo gigantesco atrás. Sabe qual é? Aquela coisa horrorosa que ocupa um espaço imenso na sala. Aquele aparelho, que ele é grande, gigante, pesado, e a tela mesmo era um negócio pequenininho para você assistir. Nada a ver com a TV de tela plana que a gente tem hoje. Aí, os teens e os adolescentes não fazem nem ideia do que é esse negócio, de tão horroroso que era e tão nada a ver com a nossa cultura atual. E aí, pensando nesse televisor, quando ele começava a falhar, tinha um jeito muito prático da gente resolver. E pelas risadas, todo mundo sabe do que eu estou falando. A tela começou a falhar, o que você faz? Flau! O problema é no som? Tapão na caixa. O problema é de imagem? Tapão na caixa. O problema é de som e imagem? Tapão na caixa. E é exatamente assim que a autoajuda funciona. Vai trazer um alívio momentâneo. Vai parecer que resolveu, porque a imagem voltou, o som voltou, mas não vai tratar a raiz do problema. Só quando o televisor é levado a um técnico, o problema é resolvido de fato. Da mesma forma, irmãos, só o Senhor, só o Deus Todo-Poderoso pode restaurar a nossa alma. O nosso jeitinho pode oferecer até um alívio momentâneo, pode criar a ilusão de que o problema foi resolvido. Deu para terminar de assistir. Mas não vai, de fato, eliminar o que está prejudicando o funcionamento. Essas ideias de se ame mais, foque primeiro em você. Como é que eu vou amar o próximo? Ama o próximo como a si mesmo. Então tem que me amar primeiro. Me amo primeiro e depois amo o próximo. São apenas formas de dar tapas emocionais na sua própria máquina. É apenas mais um jeitinho. Pois o conserto verdadeiro só acontece quando o televisor é levado ao técnico habilitado para fazer aquele reparo. Porém, a coisa ainda se complica. Porque se fosse só isso, beleza, eu não sei, Deus sabe, uma hora não vai ter jeito, eu vou ter que levar para Deus resolver. Mas a coisa se complica porque hoje existe um tal de YouTube. E no YouTube, por causa do YouTube, ele não é mau em si mesmo, né? Mas por causa dele, todo mundo acha que pode ver um vídeo no YouTube, achar um vídeo na internet, se você prefere outra fonte de vídeo, para consertar qualquer coisa na vida. Eu vou assistir um vídeo ali e vou consertar. E por isso muitos equipamentos são terminantemente destruídos. Por causa do pequeno reparo que você fez, você queimou o negócio todo. A gambiarra que você botou, o elástico que você botou, o cuspe que funcionou lá na televisão do cara do vídeo, não funcionou na sua. E agora, sua televisão não tem mais reparo. Nesse mesmo sentido, os problemas mais profundos da alma humana só podem ser resolvidos quando nos voltamos para Deus, o Criador. Não serve qualquer Deus, não serve qualquer pessoa habilitada a tratar a alma humana. Tem que ser aquele que entende com certo o que está quebrado no seu mais íntimo. Só Ele realmente sabe operar. Só Ele sabe o que você, meu irmão, precisa. O Natal nos convida a refletir sobre essa humildade de Cristo. É esse Natal que nos chama a abandonar a mentalidade de autossuficiência que o mundo promove. Você não vai se curar. Seu psicólogo não vai te curar. E eu sou psicólogo e eu trabalho pra caramba para ajudar. Mas tem limite para o que eu posso fazer. Só Deus pode tratar muitas das angústias do coração. Não é sobre o que podemos conquistar, não é sobre como você precisa ser exaltado para se sentir um pouco melhor. Não é sobre se amar mais. Não é sobre se entender melhor, porque agora eu sei que eu sou homem, homem, hétero, cis, não sei o que lá, carro azul, placa, não sei o que lá,
E quanto mais definições que as pessoas acham que elas precisam para saber quem elas são. O verdadeiro conserto da alma é sobre nos rendermos ao exemplo de Jesus Cristo. Vivendo em total dependência de Deus, permitindo, sim, experimentar essa obra transformadora nas nossas vidas. É essa entrega total a um Deus que transforma, irmãos. Não é uma ideia de que Deus transforma, é real. Ele vem com a sua obra em Cristo, restaurando tudo que está quebrado na sua vida e na sua história. Isso é um fato. O Natal não é uma mensagem de esforço humano, mas de esperança divina. A história dos pastores reflete essa verdade. Quando eles viram o Salvador, imediatamente começaram a compartilhar as boas novas com alegria. Não porque havia acontecido algo extraordinário, porque eles não viram nada extraordinário ali, eles viram um bebê. Era uma coisa simples, era uma coisa humilde, mas porque Deus havia agido em sua história. O texto diz: todos os que ouviram ficaram admirados. Ouviram quem? Não foi José, não foi Maria, não foi o choro de Jesus. Todos os que ouviram os que os pastores disseram, mostrando que a mensagem do Natal é algo que nos maravilha, que nos transforma, algo que vem de Deus, removendo tudo que é a angústia do nosso ser. Essa mensagem é reforçada lá por Paulo em Efésios, capítulo 2, onde ele nos lembra que a salvação é um dom de Deus, não algo que a gente possa conquistar por obras e esforços. É somente pela graça, por meio da fé, que podemos ser reconciliados com Deus. Isso desafia diretamente a ideia de que podemos nos curar sozinhos, de que é possível alcançar a felicidade de alguma forma. A graça nos ensina que o que realmente precisamos não é de mais esforço, irmão. O que eu e você precisamos é de mais rendição ao poder transformador de Deus. O Natal é esse convite à esperança. Não uma esperança em nós mesmos, mas naquilo que Deus já realizou por meio de Jesus Cristo. É um chamado a deixar de lado a mentalidade de controle e esforço e abraçar a dependência de um Salvador que veio para te resgatar. É nessa esperança que encontramos a verdadeira paz e alegria, que não podem ser produzidas por mãos humanas, mas que fluem como graça de Deus sobre a nossa história. Se entendemos que o Natal nos chama a abandonar o eu, o próximo passo é enxergar como essa mensagem nos conduz à esperança. Não a esperança no que você pode fazer. Ponto final. O Natal é uma mensagem de esperança. E essa é a mensagem central do Natal. Versículos 17 e 18. Os pastores divulgaram o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram ficaram admirados. Os pastores de Belém nos mostram como a graça de Deus traz esperança a todos os homens. Eles não eram poderosos, não eram influentes, mas Deus os escolheu para testemunhar o nascimento desse Salvador, mostrando que ele se aproxima de toda e qualquer pessoa, ainda que culturalmente sejam marginalizados. Ou seja, a salvação é oferecida a todos, independente de mérito ou status. Isso reflete a essência da graça. Não precisamos conquistar ou merecer nada, porque ela é um presente de Deus. Enquanto o mundo nos sobrecarrega com a ideia de que devemos nos salvar por meio do nosso esforço, por nosso mérito, o Evangelho continua repetindo a mesma ideia central. Abandone a sua carga, abandone os seus pesos, confie em Deus, sirva a Deus. O Natal é, acima de tudo, uma mensagem de esperança. Não é sobre você, mas sobre o que Deus fez em seu favor. Assim como os pastores correram com alegria para encontrar o Salvador no primeiro momento, eu e você somos chamados a receber a graça de Deus com o coração cheio de esperança, sabendo que Ele continua oferecendo a mesma salvação, a mesma transformação. É essa esperança que ilumina o Natal, é essa esperança que dá sentido à vida. Já estou concluindo. Nesse Natal, eu quero te chamar a fazer uma pergunta a si mesmo. Em que áreas da sua vida
você precisa confiar mais em Deus? Em que áreas da sua vida você precisa abrir mão do controle, que nunca foi seu, mas que você está tão apegado que você deixou de confiar que Deus pode fazer alguma coisa? Que áreas da sua vida você já olha e fala que não tem mais solução, não tem mais o que fazer? Assim como os pastores correram para encontrar o Salvador, hoje somos chamados a correr na direção dele. Ele já fez tudo por nós. Agora é a nossa vez, irmãos, de confiarmos, de nos rendermos à graça dele, encontrando a verdadeira paz e esperança. Abandonando a mentalidade do eu posso fazer sozinho e confiando plenamente naquele que trouxe luz, verdadeira luz que dissipa as trevas. Pois uma vez diante do Salvador, o sentimento que flui do nosso coração é de necessidade de compartilhar essa maravilhosa notícia por todos os lados. Eu imagino como deve ter sido para esses homens se aproximar daquele berço e ver com os próprios olhos o Senhor do universo diante deles. O bebê comum. E tem quem diga que ele era feio, porque o texto bíblico diz que ele não tinha beleza nem formosura, né? Não diz que ele era feio, mas quem sabe? Imagina que coisa gloriosa é hoje ser chamado ao mesmo encontro com Jesus. Faltam 10 dias para o Natal. Dependendo do presente, já não chega mais. Faltam 16 dias para o Ano Novo. Como vai ser o seu fim de ano? A mensagem que os anjos levaram para os pastores veio até você de novo essa manhã. Agora é a sua vez de se entregar por completo àquele que quer consertar não só o seu Natal, mas te chama a uma transformação completa de tudo que você é, tudo que você faz, tudo que você vive. Porque o Natal que Deus tem para nós é muito melhor que o Natal que eu ou você estamos nos acostumamos a querer. Muito melhor do que o Natal que a gente pode desejar. É hora de experimentar esse incrível Natal. É hora de viver essa nova vida. E mais, é possível, é real. A verdadeira transformação só acontece diante daquele que veio ao mundo para nos salvar. Quem é esse? Jesus Cristo. Não tem técnica, não tem empenho, não tem jornada espiritual, não tem passo a passo para a glória. Tem encontro verdadeiro com o Salvador. Isso é Natal. Que o Natal que chegou até você transforme a sua vida. Que o Natal que chegou até você agora flua e abunde através de você, para que todos vejam e fiquem admirados com o que o Salvador continua fazendo. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Deus Santo Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado porque é Natal. Porque é Natal, o Senhor veio ao mundo, o Senhor veio nos encontrar. Muitas vezes, Senhor, a história segue rumos que a gente não acredita, segue rumos que doem, segue rumos, Senhor, que nos deixam completamente perdidos. Mas no Senhor queremos e entregamos a nossa confiança. É ao Senhor, Pai, que rendemos a nossa vida. Então rogamos, Senhor, conduz-nos para os pastos verdejantes. Leva-nos, Senhor, a uma vida pastoreada pelo Senhor mesmo. De maneira que todo dia seja Natal. De maneira que todo dia seja oportunidade de compartilharmos o que o Senhor anda fazendo, Pai. De maneira que todo dia seja oportunidade de mais homens e mulheres ficarem admirados em conhecer o nosso Salvador. No nome de quem oramos. Amém.